Pessoal, tema de hoje, cirurgia torácica. Vamos para a questão? Revalida 2011, então. Um homem com 26 anos de idade apresentou durante a prática de basquetebol dor torácica súbita de leve intensidade no hemitórax esquerdo, associada a um desconforto respiratório. Mesmo tendo interrompido a prática de esporte, o desconforto agravou e ele foi levado para os amigos, então, para a unidade de pronto atendimento. No exame inicial tinha face de sofrimento agudo, cianose, frequência respiratória de 38 incursões, maior do que 30, tá? O paciente, então, que está assim, daquele jeito. Frequência cardíaca de 138, PA de 8/5. O paciente está hipotenso, né? E saturando oxigênio aí 83. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular abolido à esquerda. Mediante esse quadro, qual deve ser a conduta imediata? Vamos pensar um pouquinho antes da gente até responder essa questão. Eu gosto sempre de procurar o que o enunciado está me dando de dado. Primeira coisa, um jovem, 26 anos de idade, está fazendo atividade física, teve uma dor torácica súbita. Será que esse cara infartou? Pode ser? Pode. Pode. A dor súbita torácica, né, à esquerda, só que ele deu características pra gente aí. Lá no final ele fala que o murmúrio está abolido à esquerda, você não tem murmúrio abolido. Se o murmúrio está abolido, ou é pneumotórax ou é derrame. Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. Não teve trauma, fala que está jogando esporte, mas não cita nenhum trauma específico, né? E o que a gente tem que ir pensando aqui nesse paciente? Eu quero que vocês entendam isso. E aí eu vou dar uma dica do pneumotórax espontâneo, jovem, na maioria das vezes paciente longilíneo, ou pacientes até tabagistas que formam blebs, né, que são aquelas bolhazinhas, e essas bolhas elas estouram. Esses pacientes têm tendência a formar pneumotórax, tá? O pneumotórax espontâneo, ele é uma conduta ele é uma patologia que acomete principalmente os jovens em si, tá? E aí você tem as classificações que eu explico na apostila, em primário, secundário, né, e até terciário, mas eu quero que vocês saibam que o jovem, sim, ele costuma ter o pneumotórax primário. E aí, eu vou operar esse cara já de cara? Às vezes você vai ter que passar um dreno, tá? Mas se esse paciente ele tem uma segunda pneumotórax espontâneo, você tem que dar uma investigada mais profunda dele e aí a gente conduz isso melhor na própria apostila, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham essa noção. Então, até antes de ler as alternativas, o que é o pneumotórax? É quando você tem justamente ou uma bolinha estourou ali, aí vem a questão tanto do bleb, ou na própria formação, esse adolescente, a parte pulmonar, né, a parte do pulmão dele, justamente que forma, a formação do pulmão envolveu a formação de blebs, isso estoura, e aí acontece isso que vocês estão vendo aí na imagem. O ar, ele cresce de tal forma, e aí por que esse pneumotórax aqui ele exige uma medida imediata? Esquece até as características que foram citadas. Onde está a saída? Não tem saída. Ele não tem saída, esse paciente só está respirando, ele tem aí um orifício que está pegando aí do pulmão, que está pegando a parte do pulmão, a parte fibrosa do pulmão, né? A parte palpável do pulmão, e está vazando o ar para essa cavidade que não tem saída. Então esse pulmão dele está cada vez mais atelectasiado. É isso que vocês têm que ter noção. Só aproveitando para vocês poderem ver a imagem, né? Para vocês verem a imagem à direita, o sinal da seta, o famoso sinal da seta mostrando para vocês. E aí eu quero que vocês tenham, vou pedir para a produção deixar essa imagem um pouquinho para a gente poder discutir, que vocês tenham, não é a imagem do caso, tá? Que é a direita em especial, mas para vocês terem a seguinte noção. Se o pneumotórax for menor do que 2 centímetros, se a gente for fazer um raio-x desse paciente, se der tempo de você fazer um raio-x, por que eu digo der tempo? Aquele paciente ali, o diagnóstico de pneumotórax, ele tem que ser clínico, ele não é radiológico, tá? Então esse paciente aqui a gente precisa fazer uma medida, às vezes você não vai ter nem como fazer raio-x. PA 8/5, saturando 83, o paciente está mal. Mas quando você pegar um paciente, um caso mais leve, ou um pós-trauma que você fez um raio-x de tórax, se esse pneumotórax não tiver mais do que 2 centímetros, você não vai drenar, tá? Ele vai ser mantido em observação e você não vai drenar, tá? Se esse
pneumotórax, você repetiu o raio-x no dia seguinte, ele aumentou. Se esse paciente vai ser entubado, porque aí nós vamos fazer o mesmo mecanismo. Né? Ou se esse paciente for fazer um transporte aéreo onde você vai ter uma diferença de pressão, você tem que drenar esse tórax. Essa é a conduta no pneumotórax, beleza? Agora, se tive um trauma, tem um pneumotórax lá que não está dando repercussão clínica, faço medida, ele é menor do que 2 centímetros, eu vou observar. A tendência atual, de acordo com a TLS até, é você ser menos invasivo. Perfeito? Só lembrando que você tem indicação, às vezes, até de operar quando você tem blebs em profissões de risco. Que profissões que são? Piloto, mergulhador, são pacientes que estão sujeitos a diferentes gradientes de pressão, né? Ou se você tiver, então, um novo pneumotórax contralateral. Você tem um pneumotórax de um lado e surgiu do outro, aí você tem indicação também de fazer uma abordagem cirúrgica desse pneumotórax. Por que eu falo cirúrgica, não só drenar? Porque às vezes você tem que entrar até com uma toracoscopia, você vai fazer antes toda uma triagem, né? Você tira esse paciente da urgência, passa o dreno de tórax, mas depois você tria. Você tria e você faz uma toma, identifica se tem bleb ou não tem, e aí você resseca dependendo dessa bleb. Beleza? Então vamos voltar para as nossas alternativas. Letra A, administração de O2 a 6 litros e solicitação de raio-x de tórax em ortostatismo. Pessoal, o que eu preciso que vocês saibam? Esse paciente está com 8/5. O pneumotórax ele é tão grande que ele está repercutindo. Quando a gente fala de trauma, apesar de ser um espontâneo, a gente fala justamente que para você diferenciar um pneumotórax que é hipertensivo para um pneumotórax simples, é a urgência dele, é a manifestação. Tenta respirar 38 vezes por minuto. Não tem como, é uma coisa bem difícil. O paciente está com 138 de batimento cardíaco, está com 8/5. É um paciente que precisa estar saturando 83. Tem que fazer alguma coisa. Você vai colocar o O2 e fazer um raio? Não tem condição. Letra B. Administração de O2 a 6 litros e solicitar um raio-X. Tá? Em decúbito lateral esquerdo. Não tem sentido. A incidência de Laurel, que ele quis falar aqui, é quando você tem um derrame pleural e você faz essa incidência para ver se é realmente um derrame ou uma consolidação. Mas aqui, no caso, não se aplica. Perfeito? Letra D. Solicitar radiografia de tórax póstero anterior, perfil e decúbito lateral esquerdo e avaliar a cirurgia. Então vamos lá, póstero anterior, isso é até curioso. O paciente, às vezes, que você vai chegar na urgência, que dá tempo de você fazer um raio-x, você não vai fazer nem de PA, você faz de AP. Só não esquece que a área cardíaca vai estar muito maior na incidência AP. Tá? Perfil e decúbito lateral esquerdo. Perfil, ok, você vai ver algumas coisas a mais, mas em decúbito lateral esquerdo você vai fazer Laurel também, e esse paciente você vai fazer raio-x? Esse paciente, o diagnóstico é clínico. Beleza? Outra observação, eu até pulei na leitura aqui, quando ele fala, né, raio-x de tórax em pressão arterial. Não, é em PA, póstero anterior, que ele queria dizer. Talvez um erro de digitação ou até uma pegadinha aí. Letra E, realizar a drenagem por punção torácica com agulha calibrosa no segundo espaço intercostal esquerdo. Curiosidades aí, essa é a resposta certa. Mas curiosidades, de acordo com o novo ATLS, para você tirar esse paciente da urgência, você não faz mais no segundo espaço intercostal à esquerda, tá? Você vai fazer essa punção no quarto para o quinto espaço aqui, no quinto espaço intercostal, né? Na linha média, axilar média, anterior a um pouquinho à linha axilar média. Isso vai variar, até vezes vai falar anterior à linha axilar posterior. Mas você vai estar fazendo aqui mais ou menos no quarto espaço, quinto espaço. Se tiver a opção, quinto espaço, beleza? Mas eu preciso que vocês saibam que essa é a nova regra do ATLS. Combinado? A gente fala isso direitinho na apostila de ATLS. Só que a questão era de 2011 e até anteriormente se drenava no segundo espaço intercostal, linha média também aqui, ó. Segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. Observação, criança, você ainda drena aqui, tá? Essa mudança no ATLS, ela ocorreu
nas últimas versões, né? Se eu não me engano, foi até na 9ª que isso começou a mudar e na 10ª isso veio consolidado. Perfeito? Mas essa questão de 2011 a gente vai relevar que essa, na época, era a opção correta. Beleza? Então, isso é o que eu tenho que mais chamar a atenção de vocês quando a gente está falando de pneumotórax. Sobre a questão de viu manifestação, independente se é espontâneo, se é por trauma, a gente tem que agir na mesma hora. Beleza? Então, diagnóstico é clínico, não é radiológico.